Olá, muito bem-vindo ao Notícia Jato. Hoje é uma edição basicamente extraordinária para nós comentarmos sobre a entrega do oitavo Gripen para a Força Aérea Brasileira. Na verdade, ele é o sétimo operacional, já que o primeiro avião que chegou ao Brasil ele é um demonstrador e está sendo utilizado ali na campanha de ensaios em voo. É basicamente um protótipo, então são 7 operacionais e um fazendo essa parte aí de ensaios. Mas antes de nós falarmos sobre esse assunto, eu queria agradecer a Dassault Falcon, que é uma empresa do grupo Dassault Aviation, por patrocinar o Notícias a Jato. Então, meu muito obrigado. E antes de entrarmos no tempo, vamos ver aí contagem regressiva com os principais aviões da Dassault. E se você também quiser continuar vendo, é só olhar aqui, na verdade, deste lado, no QR Code que você vê toda a linha de produto deles. Então, para contagem regressiva, eu volto em 10 segundos. Novamente, meu muito obrigado à Dassault Falcon por estar sempre aqui conosco na Aero Magazine. Então vamos falar sobre essa questão do Gripen. Muito do que eu vou trazer aqui é para tentar responder uma série de comentários e até perguntas que eu recebi ao longo dessa semana naquele vídeo que a gente trata do KC-390 ali na Suécia, essa hipotética venda aí que está sendo negociada pelo governo brasileiro, assim como a Embraer, a SAB também está envolvida nessa transação. Então, basicamente, o que eu vi muito nos comentários é questionando o prazo e o ritmo de entregas do Gripen para a FAB. Se está dentro do cronograma, se não está, quais são os motivos. Então, eu vou tentar fazer um apanhado. Eu sei que provavelmente você já conhece sobre esse assunto, mas imagine que algumas pessoas ainda não estão por dentro. Se você souber, dá uma paciência bem rapidinho. Eu prometo ser uma passagem rápida pela questão aí um pouco histórica para nós vermos aonde está agora, em 2023, esse grau de avanço do programa FX2 que deu então aí a origem ao Gripen brasileiro, o F-39, como a Força Aérea escolheu. Para recapitular bem rapidamente, o projeto FX, que foi criado para substituir os Mirages 3 da Força Aérea Brasileira, ele começou em meados dos anos 1990. Ele basicamente se estendeu por todo o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e acabou ali nos últimos momentos do governo dele ser escolhido o Gripen. Porém, o Gripen naquela ocasião era o C/D. Existia ali uma série de lobbies por trás para forçar uma série de contratos, mas a Força Aérea naquele momento acabou optando então pelo Gripen C/D. Aconteceu que na mudança de governo, então assumiu o presidente Lula naquela ocasião, era o primeiro governo dele, ele acabou cancelando o projeto FX sob a alegação de que esses recursos seriam destinados ao Fome Zero, até porque o Brasil não tinha predisposição para a guerra. Então ali se usou essa desculpa política para cancelar o projeto FX, até porque tinha sido escolhido por o seu antecessor e até rival político. Esse projeto ficou paralisado por muito tempo e depois ele foi retomado aí com o nome de FX2. Entre indas e vindas, esse projeto se estendeu até 2013 já, então no governo da presidente Dilma Rousseff. Em 2013, o Brasil tinha uma pretensão para escolha na questão política para a escolha do Boeing F-18 Super Hornet. Então a Dilma naquele momento ela estava assim com todo o seu olhar para esse acordo com a Boeing. Existia uma série de questões por trás, não só avião, né? Tinha questão ali também política que era interessante. Porém, naquele mesmo ano teve uma série de escândalos de espionagem ao governo brasileiro. Tinha tido um pouquinho antes, em meados de 2010, então, e depois ele apareceu com bastante força em 2013, o que não agradou nem um pouco o governo brasileiro, que acabou então deixando a escolha dentro do que a Força Aérea Brasileira pretendia, que era justamente de novo o Gripen. Porém, o projeto FX2 ele tinha uma diferença que era, ele previa transferência de tecnologia, algo que o FX1 não previa. Então, esse projeto ele ficou mais caro e era muito mais complexo. Então, basicamente, nos finalistas tínhamos o Dassault Rafale, que é uma empresa da Dassault Aviation, a Boeing com F-18 e a SAB com o Gripen NG, que hoje a gente chama de Gripen E/F. A Força Aérea optou pelo Gripen porque ele é um avião que simplesmente não existia naquele momento. Existia a versão A e B, C e D. O NG, que como eu disse é o E/F, ele ainda estava em desenvolvimento e justamente o interesse da FAB, justamente pela transferência de tecnologia, era ter acesso a um avião que estava ali na fase inicial do seu desenvolvimento. Ele não variava muito em questões da versão anterior, C/D, mas era uma evolução considerável. Isso daí estava exigindo ali uma participação muito grande dos técnicos e engenheiros da SAAB. A Força Aérea Brasileira viu que não era só uma oportunidade de adquirir o conhecimento para a produção de caças no futuro, mas para participar do desenvolvimento do avião, que ela poderia colocar seus requisitos de uma maneira muito mais prática e efetiva do que comprar um avião de prateleira e fazer algumas adaptações. Então isso aconteceu em 2013, o avião, como eu disse, não existia ainda, não tinha nenhum protótipo dele voando, só um demonstrador de tecnologia, que era mais ou menos um meio termo entre o C/D e o E/F, então não era um avião efetivo. Em 2014, o contrato foi finalmente assinado.
foi basicamente um ano aí de negociações. Então, estou falando de 10 anos atrás para a escolha, 9 anos para a assinatura do contrato. Na sequência que a Força Aérea assinou o contrato, teve então o financiamento por parte do governo sueco para a venda dos aviões. Financiamento significa você recebe dinheiro e depois você começa a pagar as parcelas. Tinha ali uma parte de prazos bem assim flexíveis para a Força Aérea, para o governo brasileiro, então começou-se a trabalhar nesse avião. Então a Força Aérea Brasileira, os técnicos brasileiros, os engenheiros de vários fabricantes do Brasil foram enviados para a Suécia para participar ativamente então desse programa de desenvolvimento do Gripen NG. Então isso daí levou algum tempo. Para você ter uma ideia, o primeiro protótipo do Gripen NG, que é uma versão E, só fez seu primeiro voo em 2017. Então foi uma assinatura de contrato em 2014 e o primeiro avião efetivamente fez seu primeiro voo ainda como protótipo em 2017. Você vê com um prazo bastante longo aí de desenvolvimento. Porém, se me permitir, vou fazer uma comparação com alguns projetos para a gente ver como a complexidade de um avião militar não é tão simples quanto parece. Pegar o F-22, você pode dizer, mas o F-22 é um avião super complexo hoje, é uma das armas mais poderosas do arsenal americano, mas dá para ter ideia de que mesmo os Estados Unidos, a Lockheed e tudo mais, é bastante difícil. Esse projeto que deu origem ao F-22, ele começou a ser discutido em 1981. Só foi definido quem seria o vencedor desse programa, que tinha ali o YF-22 como concorrente e o YF-23 em 1991. Você está falando de 10 anos de intervalo. Para você ter uma ideia, o primeiro voo do F-22 protótipo aconteceu apenas em 1997. Olha, de 1991 até 97 foi o desenvolvimento em si do projeto e de todo o programa. Porém, entre o primeiro voo do protótipo e entrada em serviço, foi também ali bastante complexo. O avião só foi declarado operacional em 2005, 8 anos depois. Então, você vê que é bem lento o desenvolvimento de qualquer caça. E eu aqui não estou defendendo a Saab, e muita gente fala, você recebe patrocínio da Saab. A gente nunca recebeu nenhum tipo de patrocínio da Saab, então aqui a visão é completamente isenta. Então, vou falando exatamente do que aconteceu. E vou pegar até o nosso apoiador aqui, a Dassault, como exemplo. Quando eles começaram a trabalhar no Rafale, outro avião fabuloso, aliás, é uma das armas mais sofisticadas de guerra da atualidade. O primeiro protótipo foi em 1986. Era basicamente um demonstrador de tecnologia, não era ainda a versão final que se tinha interesse. A versão C só fez seu primeiro voo em 1991 e a Força Aérea Francesa só declarou ele operacional em 2001. Basicamente 10 anos. Na verdade, por um dia, não deu exatamente 10 anos entre o primeiro voo ali daquele exemplar, que era os aviões que eram definidos pela Força Aérea, e sua efetiva entrada em serviço. Ou seja, estamos falando da Dassault, da Boeing, da Lockheed, de grandes fabricantes que aí tiveram um processo bastante lento para desenvolver avião, porque é muito complexo. E no caso do Brasil, a gente já pegou o projeto mais ou menos andando, era um aperfeiçoamento de uma plataforma existente. Então, você vê que entre a assinatura do contrato em 2014 e o primeiro voo em 2017 foi mais ou menos o que se esperava de prazo. Porém, o avião estava na sua fase inicial ali de campanhas de ensaios e voo, e chegamos em 2019, a famosa pandemia que estourou lá na China em meados de outubro. Então, logo na sequência, o mundo literalmente parou. Lembrando, naqueles motes que até se falava muito na época, a economia veio depois, muitos economistas disseram que com a paralisação absoluta da economia global, para tudo voltar a serviço, principalmente as cadeias de suprimento e cadeias produtivas, seria em meados de 2025, que está se confirmando. Por mais do que ter melhorado muito aí a cadeia de produção, a partir de agora, 2020, final de 2023, início de 2024, as coisas estão começando a entrar no eixo. Então, durante esse período 2020/21, quase todo mundo estava parado. Isso atrasou consideravelmente o desenvolvimento do avião. Então, o Gripen estava numa escalada de desenvolvimento, mas ele acabou sofrendo muito com essa questão aí da paralisação da economia global e os lockdowns que aconteceu em grande parte do mundo. Retomou-se basicamente ativamente o projeto em 2020, ele não parou em momento algum, lembrando aqui, mas só se ganhou fôlego já quase 2 anos depois de uma paralisação global. E ainda assim, a cadeia de suprimento em todo o mundo continua sofrendo muito. Então, mesmo o Brasil sofreu com essa paralisação e também outro ponto aí, a economia do planeta teve um grande baque. Então, financiamento, compra de aviões, compra de logística, por exemplo, para alocar um navio para chegar e trazer o avião para o Brasil, tudo isso foi bastante comprometido aí nos últimos 2 anos e meio. Então, os prazos previstos lá na assinatura dos contratos de 2014 acabou sofrendo algum atraso por conta muito do que foi os efeitos da pandemia. Lógico, alguns atrasos aí de engenharia, de produção acontece, era previsto até em contrato, mas dentro aí do que se imagina, está dentro do previsto do contrato de 2014. Então, a cadência de entregas agora, a tendência é aumentar. Porém, o Brasil precisa ter dinheiro para colocar esses mesmos aviões em serviço e recebê-los. Então, não adianta a SAB produzir todos
e o Brasil não ter como recebê-los. Também tudo isso entra em um jogo bastante complexo. E nesse caso também tem a questão da produção local dos aviões, o que deve acontecer daqui a mais ou menos um ano e meio, se nada atrasar e nada sair do controle. Então, o Brasil recebeu o 8º avião agora, mas a previsão é que agora as coisas comecem a entrar num ritmo mais intenso de entregas, principalmente quando eles começarem a ser produzidos no Brasil, para manter a linha ativa. Eu já comentei várias vezes, o Brasil comprou a transferência de tecnologia e que não era mais ou menos uma manual faça você mesmo o seu avião. O Brasil comprou a capacidade intelectual de aprender a fazer o avião, ou seja, os técnicos brasileiros e engenheiros foram para a Suécia, suecos vieram para o Brasil para entender como é que a produção e integração de um avião como o Gripen, que é um avião aí que vai ser uma geração 4,5, e não uma quinta geração, mas tem muito das tecnologias embutidas, não a capacidade furtiva, mas a questão de guerra centrada em rede, todos os sistemas ali conversando com uma série de plataformas, vai ser muito complexo, bem difícil, e o Brasil participou justamente disso, que era o interesse da Força Aérea Brasileira, por isso a transferência de tecnologia. E, como disse naquele vídeo, que eu vou deixar aqui em cima o card, sobre o KC-390 e o novo lote do Gripen, tudo isso também está aí agora em jogo, se o Brasil vai ou não adicionar 15 aviões, pelo menos, para o adicional do primeiro lote, que a gente pode chamar de segundo lote, para chegar aos 50 aviões, e lá na frente, quem sabe, comprar mais 50, o orçamento e a opinião pública permitir. Mas, como disse esse vídeo aqui, era basicamente uma síntese para fazer bem simples sobre, então, a entrega do 8º avião e para nós comentarmos sobre os prazos aí de entrega, se estão dentro do cronograma, se estão fora da realidade mundial, mas, como você pode ver, está tudo rolando aí conforme se previa e algumas coisas saíram um pouco aí da mão, né? Por exemplo, a pandemia não tinha como se prever, se atrasou um pouco, mas nada fora do que um projeto desse porte tem dentro uma naturalidade e sua complexidade militar. Por exemplo, o avião civil já sofre bastante atraso, imagina um avião militar que tem uma série de governos envolvidos, interesses públicos, interesses privados, questão orçamentária, tecnologias, então isso é muito complexo. Então, tá aí dentro do que se planejava. Bom, espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Como eu disse, era bem curtinho, só para tratarmos desse assunto. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E aproveitando antes de me despedir, eu fiz essa semana um vídeo que a gente visitou a Área 51. Evidentemente, a gente chegou até a estrada, né? Não dá para entrar lá, mas muito desse tema que eu falei aqui de desenvolvimento de aviões tem a ver com esse vídeo da Área 51, que ali quase todos os grandes super projetos da Força Aérea Americana nos últimos 60 anos passaram por lá. U-2, Blackbird, F-22, ou agora o B-21, que acabou de fazer seu primeiro voo, também será testado lá. Se você gostar desse tema, dá uma olhada no vídeo, ele é bem legal, mas ele está sendo um pouco aí com restrição de distribuição, porque o YouTube considera que pode ter ali fake news, etc. Você vê que até os comentários estão bloqueados, mas o vídeo é bem interessante, deu para mostrar bastante coisa da base. Bom, era isso daí. Então não se esqueça, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e eu volto a semana que vem. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.